Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e hoje nós vamos resolver a questão número 16 do vestibular de matemática da SpaceX 2020. Na figura abaixo está representado um trecho do gráfico de uma função real, da forma tal, com n maior que zero. Os valores de m, n e k são respectivamente. Beleza. Então aqui para facilitar a resolução dessa questão, eu já plotei aqui o gráfico do seno de x, só para facilitar na hora de explicar como vai resolver essa questão, beleza? Então aqui em azul está o gráfico de seno de x e aqui está o gráfico da questão. Então vamos lá. O primeiro valor que a gente vai achar vai ser o k, beleza? Então o que é o k? O k aqui ele é o valor responsável por deslocar a função no eixo y. Então se você olhar aqui para o gráfico do seno de x, você vai ver que o k aqui ele não tem. Então a gente sabe que o k aqui é igual a zero. E é por isso que a função parte do zero aqui, tá vendo? Porque ela está deslocada no eixo y num grau zero. Então ela parte do zero. Então aqui, se a gente olhar para o gráfico da questão, a gente percebe que a função ela parte do 1, tá vendo aqui, ó? Do 1. Ela desce, daí ela volta para o 1, daí ela vai para o pico dela. Então ela sempre passa pelo 1, que é justamente onde o gráfico dela começa. Então a gente sabe que o k aqui vai ser igual a 1. Então a gente sabe que o k é igual a 1. Beleza. Então agora a gente vai dar uma olhada no m. O m aqui, beleza? O que é o m? O m ele é responsável pela amplitude de uma função, certo? Então você percebe aqui no gráfico azul que o nosso m aqui ele é igual a 1, porque o valor máximo que a nossa função atinge é 1, partindo do, ó, a metade aqui é zero, olha. Ela vai no máximo 1 e no mínimo menos 1. A amplitude dela então é 1, que é o valor de m, tá aqui, ó, 1. Mais zero, vou botar aqui do k, beleza? Então a gente sabe que o m aqui, ó, já que o ponto médio desse gráfico aqui é o 1, o máximo dele aqui é no 4 e o mínimo dele é no menos 2. Então de 1 até 4 são 3 unidades, certo? E do 1 até o menos 2 também são 3 unidades. Então a gente sabe que essa amplitude de m ela vale 3, mas nesse caso o m aqui vai ser igual a menos 3. Por que menos 3? Porque se você olhar para o gráfico de seno de x, ele começa indo para cima, mas aqui no gráfico da questão, ele vai começar indo para baixo. Então a gente percebe que o gráfico está invertido. Então aqui a nossa amplitude vai ser negativa, então vai ser menos 3, beleza? Então o último agora que sobrou foi o n. O n tem uma propriedade interessante. Nas funções trigonométricas, o número que acompanha o x, que aqui no caso é o n, ele é sempre igual a 2π sobre o período, beleza? Então, se você olhar aqui, por exemplo, na função do seno de x, o que está do lado do x? Não é o 1? Então, o 1 aqui é igual a 2π sobre um período. Só que o período aqui, ele é 2π. Por que que é um período? É você completar um ciclo inteiro da função. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto preto aqui do zero, ele vai até o 2π para repetir. Então, se eu pegasse, por exemplo, o topo de uma crista, o período dele seria até o próximo topo de uma crista, certo? Se ela continuasse aqui, por exemplo, ó, ela seria mais ou menos até aqui, ó, daí ela voltaria a descer. É o topo da crista. Então, topo da crista com topo da crista, ou depressão com depressão, ou do ponto até o outro ponto aqui, após depois de uma crista e uma depressão. Então, aqui o nosso período da função original, olha, se a gente desce uma crista e sobe e desce de novo, a gente vai perceber que ele se repete, olha só, no 6 aqui de novo. Então a gente sabe que o período é 6. Então o n aqui, ele vai ser igual a 2π sobre 6, que é igual a π sobre 3. Então se a gente olhar agora aqui, ó, a gente já tem os três valores, que é n igual a π sobre 3, k igual a 1 e m igual a menos 3. Portanto, a nossa resposta é a letra D. Agora você se inscreve no canal, dá um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. E essa foi mais uma solução trivial.